sabia que todo momento que você está na presença de Deus, ele é eterno? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estamos na presença de Deus, esse momento ele é único. As coisas na eternidade, elas não se repetem. Não tem tempo lá, não tem repetição. É um momento eterno, é uma coisa que está, que é. Esse momento que nós estamos aqui, ele é único, ele nunca vai acontecer de novo. Quando nós entramos em Deus, como ele já existe. Quando nós abrimos nosso coração, nós começamos a desfrutar daquilo que é do Espírito, é algo que é eterno. Tudo que é eterno, ele é perfeito. Tudo que é eterno, ele é transformador para nós. O que é ser transformador? É mudar da natureza física, material, e fazer a gente entender o mundo espiritual, a vida em Deus. A palavra ela é eterna, a adoração ela é eterna, a unção ela é eterna. Quanto mais nós entendemos que nós somos seres espirituais, mais nós nos buscamos por coisas que são eternas. E nós somos eternos. Nós vamos ficar para sempre com o Senhor. Tem para pensar nisso? Então, assim, esse é um momento, é uma prévia, um início de algo que vai ficar para sempre. Tem que se aprender a desfrutar disso. Prazer na presença de Deus. As minhas filhas, quando elas eram pequenas, e que eu começava a conversar sobre o Evangelho, e elas sempre perguntavam assim: pai, como é que vai ser no céu? Você vai ficar lá fazendo nada, pulando de nuvem em nuvem? Então todo mundo olhando para cá do outro, mas ficar aqui o tempo todinho, né? Sabe o quê? Aí eu expliquei para ela assim na época. Eu falei assim: olha, eu vou explicar para você as duas coisas, entre céu e inferno, para você entender. Pense na maior alegria que você teve na sua vida. Ela lembrou: tal dia, meu aniversário, dia aconteceu alguma coisa, dia que eu ganhei tal presente, tal brinquedo. Eu falei: pega essa alegria, você já sabe contar? Sei, então pega essa alegria e multiplica ela por 1 milhão. Imagina uma alegria imensa. Você não quer que acabe nunca. Eu falei, isso é o céu. Um êxtase de completo, de felicidade, de perfeição, de alegria, de presença, de abundância. Aí ela falou: e o inferno? Eu falei: o inferno é o contrário. Mas num dia triste. Escuridão, tenebroso. Você tem vontade de chorar. Aí você vai, é como se fosse cada um distanciando mais do outro. Um lado, só luz, felicidade e eternidade. Do outro lado, tristeza, angústia e sofrimento. De um lado, presença de Deus. Do outro lado, ausência de Deus. De um lado, luz. Do outro lado, trevas. E ela fez: eu entendi. Eu quero o céu. Eu falei: eu também. E o céu é nosso. Amém. A gente precisa aprender a conviver com isso, como seres espirituais. Isso é um fundamento da vida de Deus em nós. Hoje eu quero falar com vocês sobre fundamentos. Tudo na vida tem um fundamento. Tudo tem um princípio. Uma coisa, tudo que começou de algum jeito. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Fundamento. Começou alguma coisa. Palavra, construção, estudo, matemática, vida. Sua vida começou com um fundamento. Você vai ter os olhos de um óvulo se juntaram, então surgiu essa pessoa maravilhosa que é você. Só um amém? Amém. Amém. Você é uma pessoa maravilhosa. Amém? Amém. E aí você está aqui. Algo que começou de uma coisa tão microscópica, fundamentou uma pessoa que está aqui, que pensa, que age, que faz escolhas. Você começa, você pega matemática, sua matemática faz uma equação desse tamanho no quadro. Essa equação enorme, ela começou com 1 mais 1 é 2. Fundamento matemático. Vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai construir uma casa, você constrói como? De baixo para cima ou de cima para baixo? Primeiro, alicerce, fundamentos. Você tem uma ideia, ela começa com uma sementinha, um fundamento.
Fundamento é importantíssimo. E a vida em Deus, o Evangelho, a vida cristã, ela tem fundamento. E ela é fundamentada em uma rocha sólida, firme, inabalável. Rocha rejeitada por aqueles que não queriam fundamento, mas escolhida por Deus para ser pedra angular, pedra de esquina, pedra perfeita. O lugar onde nós sustentamos toda a nossa vida. Onde nós colocamos os nossos pés nele. Por que as pessoas sofrem tanto hoje? Sabe por quê? Porque elas colocam construção onde não tem fundamento. Essa parede aqui. Aí com certeza, eu tenho uma certeza absoluta que aqui embaixo tem um. Nesse caso aqui, tem essa parede aqui. Já estou vendo que aqui é o alicerce. Daqui para baixo tem aqui a gente chama de sapata. E da baixo daqui com certeza deve ter pedra, concreto e tudo mais. Porque se não tivesse isso, essa casa estaria rachando. A gente estava conversando sobre a construção do Pinheiro lá em Maceió. Está lá, só derrubaram as casas, está lá tudo verde. Você olha assim e fala, pai, que lugar vamos construir uma casa? E a Defesa Civil falou assim, não se pode construir aqui. Porque o terreno ele é instável, o terreno está se mexendo, está se movendo. Se você fizer, a sua construção vai cair. Porque esse terreno não oferece um firme fundamento. Saber os fundamentos de fé que existe dentro de você é fundamental para você saber onde você vai colocar o seu pezinho, onde você vai colocar o seu coração, onde você vai colocar as suas esperanças, onde você vai depositar a sua vida. Tem muita gente que está aí fazendo parte de igrejas, denominações, que não faz a menor ideia de quais são os fundamentos da fé que ele acredita. Eu lembro que uma vez eu fui perguntar a uma pessoa sobre o Evangelho quadrangular. Por que você quer ter o nome de Evangelho quadrangular? Aí a menina disse assim, eu acho que é porque a gente pega nos 4 cantos do mundo. Aí depois eu descobri porque é uma igreja que ela prega Jesus é aquele que cura, salva, batiza e voltará. E voltará. 4 fundamentos, por isso se chama quadrangular. São 4 fundamentos que a visão foi dada para eles. E aquela pessoa estava lá na igreja e não sabia quais os fundamentos da fé que ela acreditava. Quais são os fundamentos que nós precisamos colocar na nossa vida? Versículo para isso. Vamos começar. Mateus 7. Creio que todos nós conhecemos essa passagem. Eu vou ler ela com calma para a gente dar início. Mateus 7, 24. Vai aparecer aqui? Deixa muito tempo, depois eu vou levantar de novo. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, um homem sábio, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo, besta, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E foi grande a sua ruína. Acho que está com 2 meses que teve uma notícia em Miami, não foi, que caiu um edifício. Está com 2 meses, não está? Vocês viram? É mais ou menos. É difícil Miami. Aí eu fiquei pensando, nossa, os americanos também farrapam nos fundamentos. Porque não fizeram o fundamento direito daquele edifício andar de prédio.
Não adianta o tamanho da construção que você colocar na sua vida se o fundamento não tiver sido bem feito. E aí, a parábola aqui de Jesus, ele vai dizer assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem, a gente sabe, e a gente quando era pequeno lá na igreja cantava a rocha firme, o sábio construiu, sua casa construiu, e a chuva já caiu, a chuva caiu. Não sei se vocês cantavam isso, na igreja Batista eu cantava. E tinha uma musiquinha, a gente cantava. E aí eu fui crescendo, e eu descobri o que era tempestade na vida. E quando você descobre o que é tempestade, você sabe a necessidade de você ter um bom fundamento. Quando eu comecei a orar a Deus, buscar a comunhão com Ele, teve uma das coisas que o Espírito Santo me lembrou, colocou no meu coração, que foi fundamental nesse sentido. Quando eu pensava sobre essa parábola, eu ficava imaginando o tempo todo na minha cabeça a casa sobre a rocha, construída lá firme e forte, e a casa na areia destruída. Era essa imagem que eu tinha na minha mente. E a chuva batendo e a casa caindo. E aí um dia, orando, o Espírito Santo perguntou para mim assim, em uma época de muita dificuldade na minha vida, ele perguntou para mim assim, qual a casa que a chuva e o vento bateu? Qual das duas? Qual das duas casas a chuva, o vento, a tempestade bateu? Nas duas. Então o problema não está na chuva e nem na tempestade. A gente se preocupa muito com a chuva, com a tempestade, com as adversidades, com as coisas que acontecem na vida da gente. Como eu vou resolver aquilo, como eu vou fazer aquilo, aí vem a ansiedade, aí vem o aperreio, aí vem a necessidade de resolver as coisas, aí vem a necessidade de querer fazer a coisa logo, aí vem botar a culpa nos outros, mas porque foi fulano que fez isso, foi o outro que fez isso, o culpado é o filho, o culpado é o marido, o culpado é o governo, o culpado é o pastor, o culpado é todo mundo, menos eu. E aí fica desse jeito, quando na verdade o problema não está na tempestade, o problema não é externo, o problema está no fundamento. Quando você sabe que você está numa casa, que a construção dela é boa e que vem uma tempestade, o que é que você faz? Não sei você, mas eu, quando começa a chover, eu corro pro meu quarto, pego meu edredom, deixo aqui, puxo minha costelinha e aí vou dormir. Pode cair a chuva. E aí quando está chovendo lá em casa, eu lembro como foi feito o fundamento daquela casa, porque eu disse pro pedreiro, você vai seguir com tantos centímetros de fundura, cabe mais. Não, mas o normal é tanto. Eu falei, não, faça mais um palmo para baixo. Mas você vai gastar mais cimento, mais concreto. Eu falei que nada não, eu quero. Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, Quais palavras foram essas? As palavras foram aquilo que ele falou, que a gente conhece como Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5. Bem-aventurado. Jesus viu a multidão, se compadeceu dela e começou, bem-aventurado, blá 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 blá. Quando você vai ler isso aqui, você fala assim, é difícil. E ele vai até o 5, 6 e 7, no final do 7 ele fala assim, tudo que eu falei aqui para vocês. Tem dois tipos de pessoas aqui. Tem aqueles que ouvem, e só ouvem, e tem aqueles que ouvem e colocam em prática. Eu ouvi durante muitos anos, escutei, repeti durante muitos anos, igual papagaio, escutava e repetia, ainda não praticava. E uma das coisas que eu acho assim interessante na igreja, interessante para não dizer, deixa eu ver qual a palavra que eu uso, inútil. Um dia eu vi um menino de 6 anos, todo ternozinho, no vídeo no YouTube, fazendo uma pregação. Porque o pecado, não sei o que. E a igreja se levantava, dava um bocado de glória a Deus, e a pessoa falava, viu que coisa mais linda o menino falando sobre o pecado. Eu falei, um menino de 6 anos falando sobre pecado, ele entende pra caramba de pecado. E ele falava de um jeito que os adultos falavam. Que fundamento esse menino teria na vida dele sobre pecado? O que ele entende sobre tempestade, sobre dificuldade da vida? Nada. Sabe por quê? Porque ele estava só repetindo. E tem muitos adultos na igreja hoje, com títulos e mais títulos, que fazem, sabe o quê? Repetem.
Como é que a gente sabe que essas pessoas elas só repetem aquilo que elas ouviram? Como é que a gente consegue descobrir que aquilo que elas falam não condiz com aquilo que elas vivem? Sabe quando? Quando vem uma tempestade. Porque a construção, ela só mostra quem ela é quando vem a dificuldade. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha vem, viu? Talvez aqui em Piranga vai ser um pouco mais leve, mais tranquilo, né? Interior, não tem tanta dificuldade assim, não tem tanta tempestade, né? Não tem aperreio, as coisas não chegam aqui. O coronavírus ficou lá longe, não tem enfermidade. Não, o dinheiro aqui está sobrando tudo controlado. É? Amém? Amém. Será que não vem dificuldade? Será que não vem coisas difíceis? Será que não vem aperreio? Vem para todo mundo. Tempestade bate em todas as casas. Qual o fundamento que você tem sobre a sua vida? Aquele que ouve as palavras e pratica, semelhante ao homem sábio, ele edificou a casa sobre a rocha, bateu a tempestade e ela não caiu. Aí você fala assim para mim, pastor, mas eu quero praticar, mas eu não consigo. Eu falei assim uma vez para a pessoa, Deus, eu quero fazer isso. Deus, eu quero amar. Eu quero colocar o teu amor em prática, mas eu não estou conseguindo. Na hora do vamos ver, eu já errei. Na hora da dificuldade, eu já fiz. Quando a coisa aconteceu, já passou e aí eu já... A casa, ó, a tempestade veio e quando eu olhei já estava tudo destruído. E aí Deus falou assim, você quer aprender? Você tem que aprender a colocar fundamento na sua vida. Você precisa aprender a cavar. Tem um versículo que fala, tem uma outra passagem que é assim, aquele cavou e abriu profunda vala. Cavou sobre a rocha. Quando o Pedro estava fazendo a minha casa lá, um dia eu estava com um pouquinho de ânimo, aí resolvi fazer o nome essa picaretinha, eu vou cavar um pouquinho de saliência aqui para poder exercitar os braços. Aí comecei a cavar. Bateu uma hora que bateu numa pedra e fez tim, quase que volta na minha testa. Era uma pedra no meio do barro. Imagina você cavar sobre uma rocha. É fácil? Não é. Você tem que dinamitar. Tem que usar bitoneiro, tem que fazer a coisa complicada ali. E Jesus falou assim, você quer ter uma estrutura boa? Cave na rocha. De que rocha é essa que ele está falando? Sabe qual? Ele está falando de uma rocha onde nós vamos colocar os nossos pés. Ele está falando da rocha que é Jesus. Cave fundo em Jesus. O que é cavar fundo em Jesus? O que é cavar fundo de maneira em que eu consiga colocar um fundamento em que a minha vida esteja estruturada nesse lugar? Quando a gente entender o que é fundamentar a fé em Jesus, aí nós vamos conseguir andar em uma condição da nossa vida em que nada vai nos abalar. Nada vai nos destruir. Mas como é que eu chego lá, pastor? Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. O que quer saber? Existe hoje em dia o evangelho falado e o evangelho praticado. Deus, ele nunca deixa a gente sem resposta. Ele criou todas as condições para que nós pudéssemos crescer em graça abundante e constante. Quando Jesus passou o ministério dele, quando ele estava para morrer naquela cruz, ele falou assim, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu preciso ir para o céu, eu vou voltar para o céu, eu vou morrer por vocês, para perdoar os seus pecados, você, aquele que vai, o expiatório, aquele que eu vou ser, que vou morrer para a libertação de todos, e quando eu chegar no céu, o Espírito Santo ele vai vir, e ele não vai estar como eu estou aqui fora, ele vai estar dentro de vocês. O Espírito da verdade, o Consolador, aquele que vai guiar vocês a toda verdade. Escuta o que ele diz. Procura comunhão com ele. Isso ele está fazendo, sabe o que aqui?
Durante esses 2000 anos, a igreja, a estrutura, ela passou por várias etapas de apogeu e declínio, e hoje existe uma miscigenação, uma misturada de coisa por aí. E o que eu percebo nesses últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, é que Deus está trazendo de volta aqueles que querem para um princípio, para um fundamento, para uma simplicidade, como eu falei ontem, onde o Evangelho vai ser pautado naquilo que você é e não naquilo que você diz. O Evangelho de vida, de fundamento dentro do coração. O Evangelho de comunhão, alguns chamam de um Evangelho de quarto. Não que você não congregue, não que você não vá participar de eventos ou denominação, mas não adianta você participar dessas coisas se dentro do seu coração não tiver o fundamento. Porque quando você tem um fundamento, isso não muda quem você é. E esse fundamento, essas práticas, essa vida em Deus, ela é a mesma para todo mundo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Espírito Santo ele está para nos guiar para uma condição de transformação de nós mesmos. E aí, como eu falei hoje lá tarde, pessoal, o solo está aí, a semente é lançada. Mas é a gente que escolhe se essa palavra vai entrar ou não no nosso coração. É a gente que escolhe se a gente se permite ou não ser transformado pelo Espírito Santo. A escolha é sua. Nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos fazer um monte de coisa para a unção sobre a sua vida, mas como a gente muda quem não quer ser mudado? Se a pessoa não quer, não tem jeito. Agora, se a pessoa quer, Deus fala assim, agora eu tenho umas ferramentas. E Deus, Ele deixou direção para que nós trabalhássemos todas as áreas das nossas vidas. E quando nós aprendemos a fundamentar a vida de Deus em nós, fundamentar, buscar um crescimento espiritual, galgar uma condição nova, buscar cada dia cavar mais fundo na rocha, à medida que nós vamos cavando, ele vai transformando as nossas vidas. E como faria isso? Nós somos divididos em 3 partes. Quando nós nascemos de Deus, nós somos uma pessoa espiritual. A parte espiritual você não está vendo aqui, mas ela existe. Eu sou um ser espiritual, criado e nascido de Deus. Esse espírito meu, que o Espírito Santo recriou, fez reviver, ele é perfeito. O Espírito está pronto. Só que esse Espírito, ele habita, ele está dentro de um corpo, que é esse aqui. E ele possui uma alma, que é a mente, pensamento, psique, raciocínio, razão. E aí, as 3 áreas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser transformadas para que você entre numa profundidade em Deus. Vou tentar simplificar isso da maneira mais... Você tem 3 partes, e as suas 3 partes elas precisam ser trabalhadas. Vamos por partes. Primeira parte, a parte física. A carne. A nossa carne, ela sempre, todas elas, vai tender para o lado do pecado. Toda a carne quer pecar. Todas elas. Do pequeno ao mais velho. A carne de Jesus quis pecar? Quis. Só que ele não cedeu. Ele foi tentado por toda sorte de tentações. Então a carne dele quis pecar também. Quando ele teve fome, o diabo foi e apresentou para ele pão. Come. Nem só de pão viverá o homem, mas outra palavra que procede da boca de Deus. Do mesmo jeito que foi de Jesus, foi a nossa. A forma de vencer as tentações, a forma de você fazer com que essa carne ela encontre um controle, se chama jejum. Eu vou falar aqui só que é por alto os exemplos, mas o pastor Roberto ele tem todas as informações possíveis para você descobrir dele como entrar em cada uma dessas práticas. Mas o jejum é uma prática que vai colocar a sua carne no lugar dela. Sabe que lugar é? O lugar de morte. A outra parte se chama alma, mente. A sua mente precisa ser trabalhada, as suas ideias precisam mudar. Sua forma de pensar, a sua forma de entender as coisas, ela precisa mudar. Ela precisa olhar de outra forma. Você precisa entender uma coisa nova. Você precisa aprender uma coisa nova. E que coisa nova é essa?
Bíblia. Seja ela aqui ou no celular, não importa, mas que você leia, que você escute, que você pegue versículos como esse que eu li hoje, você pegue o Sermão da Montanha, você começa a meditar nisso. E você procura o pastor Roberto, conversa com ele, fala assim, pastor Roberto, me explica as coisas. E ele, com todo amor do mundo, vai explicar. Tintim por tintim, para quê? Para que a sua mente se abra para o entendimento de Deus. E a terceira prática, uma prática que vai edificar o nosso espírito, que vai fortalecer quem nós somos, se chama prática da oração em línguas. Essas três práticas, elas são três fundamentos. Lembra que eu falei sobre fundamento? Lembra da necessidade de fundamento? Se você tiver uma casa construída sobre um lugar onde não tem fundamento, essa casa vai cair, a parede vai rachar. Esses são os fundamentos para você cavar fundo na rocha. São fundamentos que vão fazer com que a sua vida ela encontre uma estrutura, uma condição diferente. De quê? De suportar as inúmeras, diversas, diferentes e tenebrosas tempestades da vida. A sua dificuldade não é o problema. O problema é você. O problema não é o problema. O problema somos nós. Aquilo que está de fora não faz a menor diferença. Sempre vão ter adversidades. Gente, sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter tempestades, sempre vai ter tempo ruim. Pandemia, quando acabar essa, sabe o que vai acontecer? Vai vir outra. Crise financeira, dinheiro aumentar, diminuir, sabe o que vai acontecer aqui para frente? Vai piorar. Sabe por quê? Porque nós já estamos nos últimos dias. Vou falar uma verdade para vocês, e o pastor Roberto vai confirmar comigo. O mundo todo, ele não vai melhorar. Como? Engana-se quem pensa que vai ver uma paz na terra. Não, Jesus falou que nos últimos dias sobreviriam dores, dificuldades. Está escrito na Bíblia que nos últimos dias o mundo ia passar por situações difíceis. Guerra, rumor de guerra, terremoto, dificuldades, aflições. O mundo não vai melhorar. Então, pastor, não ficar então aperreado, vamos correr desesperado. Ah, meu Deus, o fim do mundo, o apocalipse. Não. Porque nós não estamos no mundo. Nós estamos no reino de Deus. E esse reino, ele é eterno, bem fundamentado, bem seguro. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós já estamos no céu. O reino de Deus é nosso. Quando Jesus fala assim, venha a nós o vosso reino, ele já veio a nós já estamos nele. Então, se nós já estamos no reino que é eterno, as circunstâncias do mundo, ainda que elas batam com ímpeto contra a nossa porta, elas não vão nos abalar, porque nós estamos fundamentados na rocha. Ainda que a nossa alma fique titubeando, ainda que a gente peque aqui, peque ali, mas é preciso que a gente aprenda a cavar fundo em Deus. Amém. E as ferramentas são essas. Pelo menos 3 delas, as principais. Oração em línguas, jejum, meditação na palavra. Isso não tem a ver com uma coisa que você vai para a igreja e faz. É uma coisa que você faz no seu dia a dia. É para você, é para a sua vida. Pastor, funciona isso? Funciona. Como é que eu sei? Porque eu fiz, porque eu faço e porque eu vou fazer. O fundamento da minha vida está estabelecido nas práticas espirituais. E nelas eu encontrei uma segurança, queridos, mas uma segurança. Uma construção em Deus dentro de mim, que olha que eu já passei por uns perrengues. E sei que vou passar outros ainda. Mas a coisa assim, fantástica, é quando você está ali fundamentado em Deus. E você vê a tempestade se formar, e você senta. Aí você entra dentro da casa. E você começa a escutar os terremotos e os raios, e treme tudo, e a sua alma fala assim, vai cair tudo, e você fala assim, não, eu sei que não vai. Porque aquele, não é todo mundo, somente aquele, vou repetir mais uma vez, aquela pessoa,
no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, faz o quê? Descansa. Aquela pessoa é você. Não é todo mundo, não. Amém. E o povo pega e abre lá, abre no Salmo 91 e coloca nos cantos assim, né? Esse salmo é o salmo da proteção. E anda desesperado. E anda desesperado. Não, isso aqui vai proteger a minha casa. Se ele fosse parar para ler, e aí entra a parte de meditar na palavra, ele ia entender que não é todo mundo, não. É aquele. Aquela pessoa. Aquele. Eu falei, Deus, esse aqui sou eu. Que eu quis. Aquele que habita, mora, não passeia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está no esconderijo, na rocha, na casa, fundamentado, guardadinho, no secreto com Deus, em comunhão com Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lá, na sombra do Onipotente, pertinho de Deus, do lado dele. Ele faz, sabe o quê? Descansa. E aí cai 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não será. Você vai estar no meio da batalha, a bala comendo cego. Você está aqui, ó. Guardado no Senhor. O que pode acontecer com você? Nada. Você está guardado em Deus. Essa segurança, essa fundamentação, ela só acontece em nossa vida quando nós aprendemos a colocar a nossa vida fundamentada nele. Essas práticas que eu falei para você, são práticas que vão fazer você ficar fundamentado nisso. Aí quando você chegar numa condição em que alguém lhe vier com uma afronta, alguém lhe ofender, e aí você vai olhar para aquela pessoa e você vai sentir um amor tão grande por ela, você vai dizer assim, eu te perdoo. E você vira as costas e fala assim, como é que eu perdoei aquela pessoa, rapaz? Não sei. Aí você vai para a Bíblia, está escrito aqui em Mateus, amai os vossos inimigos. Eu falei, Deus, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Por quê? Porque você aprendeu a ser uma pessoa que ouve as palavras e o Evangelho não é para ser falado, não é para ser escutado, não é uma teologia, não é uma doutrina, não é uma filosofia, não é uma forma de pensar, não é uma coisa nova, não é nem um ritual. Hoje as igrejas estão cheias de ritual, faça isso, faça aquilo, abre, fecha, levanta, vai, pá, pum. Tem um monte de ritual por aí. Muito de gesto, muito de coisa. E tudo isso pode ser legal, pode ser divertido, mas de nada vai adiantar se você não tiver a sua vida fundamentada em Deus. Porque o fundamento é a parte mais importante da construção, mas é a parte que ninguém vê. Pensou nisso? Quem sabe como foi feito o alicerce dessa casa? Quem fez? Porque depois que você faz o fundamento, joga a terra por cima, constrói a parede e pinta, tá bonito. Quem chega, olha e vê que tá bonito. Mas se você sabe o fundamento, quem fez? Só que as pessoas hoje estão preocupadas com capa, com aparência, com roupa. Jesus falou, não, isso não sustenta não na hora da dificuldade. Isso não sustenta na hora da adversidade. Isso não sustenta na hora da tempestade, não. Na hora da tempestade, o que sustenta é o fundamento da vida em Deus. Na hora da dificuldade, queridos, eu estou dizendo para você aqui hoje, pode ser quando venha você, mas nunca. De repente você vai para um canto, eu vou para o outro e a gente não se encontra mais. Mas isso que eu estou falando para você é algo eterno. Se você entender isso agora, para onde você for, a sua vida ela pode ter uma estrutura diferente, onde você vai estar fundamentado em Deus. Mas depende de quem? Depende de você. Eu não posso cavar o alicerce dentro do seu coração. É com você, Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Pastor não pode mudar a vida de ninguém, pastor não muda a vida de ninguém, não. Só que muda é o Espírito Santo junto com você, porque nem o Espírito Santo sozinho ele não muda, sabe por quê? Porque se você não deixar, ele não faz, ele é muito educado. Ele é muito educado. Ele chega perto de você, mas quando você entende a palavra, você vai dando abertura, aí ele vai entrando, ele vai mudando as coisas de lugar, aí ele vai quebrando os solos, ele vai limpando as sujeiras, ele vai. A ver que você vai ali, na prática da oração em línguas, ou canta lá, chora, canta lá, chora, canta. Você é Deus.
No dia que você vai ali meditando na palavra, entendi isso, entendi aquilo. No dia que você vai ali jejuando, adquirindo domínio próprio, você vai sendo transformado. Você percebe como é fácil andar uma vida em Deus. Como é fácil andar numa condição onde nada te será impossível. Porque nada é impossível para quem crê. Só que fé é uma construção. Fé tem que ter um fundamento. Se você não tiver esse fundamento, não tem fé solta. Eu tenho fé. Fé em quê? Como é que a gente sabe que a gente tem fé ou não? Quando a dificuldade vem. Quando a tristeza bate, quando vem uma depressão, quando vem uma enfermidade. Quantas pessoas que acharam que tinham fé, que veio o coronavírus, e ficaram desesperadas? Quantas pessoas que acharam que tinham fé e ficaram desesperadas quando perderam o emprego? As pessoas que acharam que tinham fé. Quantos pastores que eu conheço que tinham fé e ficaram desesperados quando disseram assim, vai ter que fechar a igreja. O que eu vou fazer agora? Quanto tempo isso vai durar? Vou passar fome. Meu Deus, meu Deus. Tempestade bateu. Acabou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como é que está a vida de vocês. Mas sabe qual é o momento de vocês começarem a cavar na rocha? Agora. Principalmente se tiver tudo bem. Sabe por quê? Meu pai é carpinteiro. Eu aprendi com ele que não se muda telhado quando está chovendo. Se muda telhado quando está sol. Não se constrói parede quando está chovendo. Senão a parede cai. Tem que esperar ter sol. Quando o sol abre, você constrói. Aí você faz a casa. Você faz ela pensando na chuva. Bota um telhado bom, uma parede boa, estrutura boa. Você cria uma boa estrutura porque você sabe que uma hora ou outra a tempestade vem. Uma hora ou outra o raio vai bater. Uma hora ou outra o vento vai bater forte. Uma hora ou outra vai dar um terremoto e alguma coisa vai estruturar. A vida é assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim como eu venci, vocês também vão vencer. Jesus falou isso. Só que a forma de fazer isso é como? Criando fundamentos, não é do nada. Tudo de Deus é uma construção. Tudo é um fundamento. Tudo na vida tem um fundamento. Tudo na vida tem um princípio. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele quebrou uma estrutura velha de Moisés. Tanto é que ele falou assim, desse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. O que foi que ele fez? Ele quebrou o fundamento antigo no qual os antigos colocavam a fé. Ele derrubou tudo aquilo e falou assim, vou fazer um fundamento novo. E nesse fundamento eu sou a pedra principal. E desde lá até aqui nós estamos colocando a nossa fé sobre esse fundamento que é Jesus. A nossa vida, o nosso tudo, colocando nele. E o Espírito Santo nos dá a condição de nós termos comunhão com ele. Todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Eu falo com Deus, eu estou em comunhão com ele, da hora que eu deito, da hora que eu durmo. O tempo todo falando com ele, conversando, pedindo orientação, falando das coisas, falando das tempestades difíceis que vêm, falando das alegrias, falando dos milagres, o tempo todo buscando uma comunhão com Deus. E fundamentando o meu coração nele. E aí eu vou andando em condição diferente. Cada dia o Espírito Santo vai me direcionando para uma coisa nova. E cada dia aparece uma tempestade nova. Mas todas elas já estão vencidas. Aleluia. Porque ele nos faz mais que vencedores. Quer dizer, cada dia é uma batalha nova. Não sei qual a dificuldade que você tem passado na sua vida. Mas a resolução desse problema já está em Deus. Já está pronto lá. Só precisa você aprender a pegar aquilo que já é pronto. Todas as coisas já foram feitas. Deus não pode fazer mais nada com você. Deus não pode fazer nada com você. Sabe por quê? Porque Ele já fez. Ele não vai fazer duas vezes. Ele já fez quando? Na cruz.
Quando ele disse está consumado, não era só porque ele ia morrer. Está consumado a palavra tetelestai. Acabou, está pronto. Fechei. Acabou. Está feito. Está consumado, está completo. Pronto. De lá para cá, Jesus não fez mais nada. Está tudo feito. Feito. A gente precisa aprender a chegar no lugar que já é. No lugar eterno, onde as coisas já estão prontas. Nós já somos filhos de Deus. Nós já somos eternos. Nós já temos a glória de Deus em nós. Nós já temos a vida de Deus em nós. Queridos, você não vai ser salvo. Você já é salvo. Você não vai ter a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você não vai ter riquezas e glórias em Deus. Você já tem isso. Só que não é na forma de pensar no mundo. É na forma de pensar do Espírito. Uma condição de descanso, de glória e de vida em Deus. E nós trabalhamos para que você entenda isso. E nós estamos o tempo todo, dia após dia, ensinando as pessoas, eu, o pastor Roberto e tantos outros que têm compreendido essa verdade, para ensinar as pessoas para que você compreendam a glória de Deus que já está em você. Aleluia. Para que você compreenda as riquezas infindáveis. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, eu estou falando de amar de verdade mesmo, não é da boca para fora. Se você ama a Deus, Ele cuida de você. Se você ama a Deus, eu garanto a você que Ele te ama muito mais do que você ama Ele. Isso eu tenho certeza. Se você quer que Deus ajude você, Ele quer muito mais ajudar você do que você quer que Ele lhe ajude. Então, se eu quero que Deus me ajude e Ele quer me ajudar, o que está acontecendo que Ele não está se encontrando? Porque muitas vezes Deus quer dar uma ajuda para você, mas está com o olho em outra coisa. O seu fundamento está errado. O seu olhar está em outro canto. Aí você precisa mudar a sua forma de enxergar quem Deus é. E qual é a forma de fazer isso? É buscando a comunhão com Ele, é fundamentando, é ouvindo as palavras e colocando em prática, escutando do Espírito, buscando a comunhão com Ele. Aí entra a oração em línguas, aí entra o jejum, aí entra a palavra, para que você consiga enxergar quem Deus é, enxergar quem o seu Pai é, enxergar quem o Espírito é, e você vai conseguir enxergar toda a plenitude de graça e verdade que já é seu. Já é seu. A graça ela já é completa e abundante. Só que ela não vai ser construída fora. Você só vai conseguir enxergar ela do lado de fora, na sua vida, quando ela estiver fundamentada dentro do seu coração. Você vai conseguir enxergar essa vida em Deus de maneira plena quando o seu coração tiver esse fundamento. Você vai conseguir construir essa casa para que os outros vejam quando você tiver esse alicerce construído dentro do seu coração. Depende de você. Existem muitas coisas ditas de evangelho hoje em dia, mas existem poucas coisas praticadas. Se falar muito de adoração, mas existe pouco amor. E as pessoas querem lá buscar isso, buscar aquilo outro, e tem muita gente que vai para Deus como se Deus fosse um supermercado. E a Bíblia é o cartão de crédito. Eu vou lá, passo e vou embora, viver a minha vida. Tem gente que quer viver o evangelho, como é que chama? O Deus fast food. Você vai lá, pega o que você quer e pronto, vai viver a sua vida. Tem gente que quer ver o melhor de Deus ser transformado. Esse dia eu até falei na administração, falei assim, tem gente que está querendo ir para o céu sem se arrepender dos pecados. Pode, pastor. Não estou falando de deixar de pecar. A gente vai tentando, vai crescendo. A gente vai pecando, mas vai buscando uma condição de arrependimento. Mas se você não se arrependeu daquilo que você fez, se você achar que você não precisa se arrepender, é porque você não entendeu a graça ainda. Você não entendeu o que é Deus em você. Então tem gente achando que, não, eu vou para o céu porque Deus me ama tanto que eu não preciso nem me arrepender, não. Erro.
Não leu a palavra. Principalmente não entrou em comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você entra em comunhão com o Espírito Santo, que ele se revela até você, não tem como você não ser transformado. E para encerrar, eu vou dizer 3 coisas a respeito da comunhão com o Espírito Santo. Quando nós entramos em comunhão com Deus, quando nós descobrimos quem Deus é, 3 coisas acontecem. Quando nós enxergamos Deus, nós ficamos maravilhados. Igual Paulo naquele dia, quando ele viu Jesus indo para Damasco, que era uma luz mais forte que o sol do meio-dia. Quando você enxerga quem Deus é, você fala assim, Deus é isso. A glória dele, a majestade, o Pai das luzes, o Senhor incomensurável. Nossa, o Senhor é tão lindo. Quando você contempla a Deus, você fica maravilhado com quem Ele é. Aí vem a segunda parte. Quando a luz dele vem até você, você consegue enxergar quem você é. Aí você olha para você e fala assim, Deus, eu sou essa coisa terrível. Eu sou essa coisa pecadora, eu sou tão sujo assim, Deus. E você olha, você se humilha, você se arrepende, você se quebranta. Não tem como você ser atingido pela luz de Deus sem que revele as trevas que há em nós. O pecado, a lascívia e as coisas que têm, as impurezas que vão sendo construídas na nossa vida durante os anos. E aí vem a terceira coisa. É quando Deus chega para você e diz quem você pode ser através dele. Ele fala assim, eu sou Deus. Você estava destinado a ir para o inferno, um pecador. Mas o meu sangue, ele vai limpar você. E você agora vai ser meu filho. E você vai lá, de cabeça abaixo, falando assim, oh Deus, eu não mereço isso, mas eu quero. Eu não mereço a tua graça, mas eu quero. Eu não mereço o teu amor, mas eu preciso dele. Aí Deus fala, vem pra cá, filho. Deita aqui no meu colo, deixa eu te abraçar. Aí você entra no esconderijo do Altíssimo. E quando você entra no esconderijo do Altíssimo, você não quer mais sair, porque ali você encontra Jesus. Descanso de quê? De tudo. E aí vem a tempestade. E quando ela bate, você olha assim e fala assim, essa vai ser forte, né, pai? Ele não. Aí você faz, sabe o quê? Aí você chega mais perto dele, assim, né? Você entra mais embaixo da asa dele. Você entra mais juntinho dele. Você abraça mais forte. Quem tem filho pequeno sabe como é. Você deita na cama com o filho e tá chovendo, o filho dá aquele abraço assim que falta ar no seu pescoço. Que a gente que é pai, não é gostoso isso? Ou mãe, não é? Quando aquele filho dá aquele abraço assim que você sente a pureza e o amor daquele abraço. O pai, ele quer isso de nós. Pai, tá difícil. Vem pra cá, tá difícil lá. Aqui não, aqui é o esconderijo meu. Chega mais junto, você chega tão junto de Deus, tão junto, que você entra dentro do coração dele. Aleluia! Dentro do coração dele, e aí você se torna um com ele. Lá no seu íntimo, na sua intimidade, com a intimidade dele, sem máscara, sem hipocrisia, sem nada, no seu coração com o coração dele. Isso é comunhão com o Pai. E é isso que Deus quer. É um fundamento tão profundo em que a sua vida se mescla com a dele. E é isso que Ele quer. O Espírito Santo está dentro de nós para isso, para se mesclar, para que as características da vida de Deus elas possam fluir cada vez mais através de nós. Porque a luz dele vai se manifestar em nós e nós vamos ser luz em todo lugar. Não a nossa, mas a dele. Isso é fundamento de vida em Deus e de comunhão. E você anda por aí, você não consegue enxergar isso para as pessoas. Nas igrejas, nas doutrinas, todo mundo falando um monte de coisa supérflua, um monte de coisa, sabe? Só no natural, preocupado com dinheiro, preocupado com dízimo, preocupado com sei lá, política, preocupado com coronavírus, preocupado com tantas coisas do mundo. Mas você não se preocupa com essas coisas? Eu não. Mas você não vive no mundo, não pisa na terra, não faz
Fala, eu vivo, piso, ando, converso com pessoas. Mas para você conversar comigo, o que você acha disso? Eu acho que eu sou salvo. E aquilo outro, como é que vai ser o mundo? O mundo está difícil, o mundo vai acabar? Vai. A terra vai esquentar mais? Vai. E você? Eu falei, eu vou para o céu. Aleluia. Meu lugar está garantido. Ele falou, vou preparar o lugar. Estou tão preocupado com essas coisas. Aí nós podemos descansar em Deus. Eu espero que daqui por diante você entre no lugar onde nada vai te abalar. Eu espero que daqui por diante essa palavra ela transforme a sua vida, para que você entre no lugar onde as circunstâncias não vão fazer diferença na sua vida. Você vai encontrar um lugar de paz. E vão machucar você, e vão andar na sua cara, e vão trair você. E você vai ser igual a Jesus. Eu só sei perdoar. Aleluia. Só sei dar amor. Porque vai acontecer isso. Mas você vai ficar anestesiado por essas coisas. Você não está vendo a coisa acontecer? Não, estou vendo não. Estou olhando para Ele, para o Pai. E lá não acontece nada de ruim. Na presença do Senhor só tem glória e majestade. Eu quero isso aqui, ó. Pai. E aí você fecha os olhos. Aí Deus fala, pode caminhar que não tem problema. Você vai levantar e fala, cadê aquele problema? Aí Deus fala assim, eu já pulverizei ele. Eu não vi nada, porque se você fazer, sou eu que faço todas as coisas. Basta que você deixe. Aleluia. Se coloque em pé.